Eu tô ouvindo. Joia. Obrigada. Já compartilhei minha tela e vou desligar aqui o microfone, passando a palavra para a professora Alessandra. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiramente, obrigada, né, pela presença. Queria confirmar se todos também conseguem me ouvir, se o som está claro, para a gente poder seguir. Sim, tudo certo. Está sim. Tá sim. Ok, gente, obrigada pela confirmação. Bom, essa mesa, né, foi organizada para poder apresentar o nosso programa de extensão chamado Centro de Educação em Linguagens, né? O subtítulo é História, Projetos e Impactos. Para essa mesa redonda, a gente tem a participação do professor Bruno Policarpo, da nossa bolsista Juliana Mota, de Mesquita, e a outra bolsista Maísa Rocha de Aquino, e as docentes Simone Emiliano de Jesus e Suzana de Carvalho Barroso Azevedo. Pode passar, Su. Ok. Para explicar um pouquinho para vocês sobre a dinâmica dessa mesa, a gente organizou da seguinte forma. Primeiro, a gente vai fazer uma apresentação mais geral sobre o programa em si, né? O que ele tem, quais são os seus objetivos e tudo mais. E depois a gente vai ter algumas apresentações de 4 iniciativas específicas desse programa. Como, na verdade, esse programa ele abarca várias iniciativas e como o nosso tempo para a apresentação de hoje é um pouco limitado, então não dá para a gente ter todos os projetos, todas as ações, todas as iniciativas aqui apresentadas, tá bom? Bom, então a gente vai começar pela apresentação geral do programa. Ok, passo o slide, então? Isso, por favor. Vou passar para a bolsista Maísa, desculpa, Maísa, para poder continuar a nossa apresentação. Boa noite, gente, eu sou a Maísa. Hoje eu vou falar um pouco sobre a contextualização do programa, como tudo começou, o histórico. Bom, a começar pela questão geográfica, até porque o CELI só tem as características que ele tem hoje por conta do local em que está inserido. E esse local em questão é Nova Friburgo. Por ser uma cidade de referência a outras cidades do entorno, né? Tem a questão da moda íntima, da gastronomia, do turismo, ser a segunda maior produtora de flores do Brasil, isso favorece bastante as trocas com a capital. Nessa perspectiva, em 2008, teve o Plano de Desenvolvimento de Educação. Esse plano teve o ímpeto de aumentar as redes federais no Brasil. Nesse ano, o Cefet foi trazido para Nova Friburgo por conta da prefeitura se inscrever no edital e, a priori, não havia nenhum curso ligado a ensino médio, mas haviam cursos concomitantes e subsequentes. Ah, Maísa, mas o que é um curso concomitante e subsequente? É algo que você pode cursar na sua trajetória do ensino médio ou após a conclusão dele. E, bom, a exemplo disso, a gente pode citar o curso de Informática Industrial. Nesse curso, havia aulas de inglês e espanhol como disciplinas obrigatórias, mas, no entanto, elas foram tiradas da grade curricular obrigatória e agora só faria quem tinha interesse, era algo opcional, mas ainda assim só atendia à demanda do curso de Informática Industrial e sobrenome de Centro de Idiomas. No entanto, funcionou assim por um tempo, mas houve interesse de pessoas de fora desse curso, então foram implementadas mudanças de caráter extensionistas. Mudanças essas baseadas no CLAC, foram baseadas no CLAC, que eram experiências de professores que passaram pelo FRJ. Esse CLAC eram aulas de línguas adicionais abertas à comunidade, era bem parecido com o que o CELI é hoje, com algumas pequenas, grandes diferenças, né? As diferenças eram que o CLAC era pago, era um preço acessível, mas era pago. O CELI é completamente gratuito e é focado em aulas de línguas adicionais. O CELI hoje engloba muita coisa. Então, como o CELI se tornou um programa de extensão, foi inscrito no DEAC, passou a se chamar Centro de Línguas,
mas o nome foi mudando conforme a evolução do CELI, e o CELI evolui até hoje. Mudou para Centro de Línguas, logo após isso, para abranger mais coisas, Centro de Línguas e Literaturas, e após isso, o nome atual, apenas mudando uma letrinha do acrônimo, que é Centro de Educação e Linguagens. Centro de Educação e Linguagens é um nome abrangente, é um nome inclusivo. Para quem estiver de fora desse curso, para quem estiver de fora, poder se sentir abraçado, para quem estiver de dentro também. E é isso, eu vou passar a palavra à Suzana agora. Obrigada, Maísa. Vou falar um pouquinho, então, para vocês, depois da Maísa ter explanado aqui sobre o histórico, né, do Centro de Educação e Linguagens, vou falar um pouquinho para vocês em quais bases, né, nós estamos fundamentados para promover, para elaborar as ações do CELI, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o CELI é um programa de extensão, né? Por que um programa? Porque ele é mais do que um projeto, né? Ele é uma iniciativa de extensão em que estão inseridas diversas outras ações, né? E aí, nessas ações, a gente tem projetos, eventos, algo que a Lê depois vai falar, a professora Alessandra vai falar um pouquinho mais à frente, né? Então, o que é a extensão universitária dentro desse contexto, né? A extensão é um dos pilares de missão dentro das instituições de ensino superior, né? Que se propõe a estender. Tem alguém aí com o microfone aberto. Se propõe a estender. Opa, quem será, gente, que está com esse microfone aí aberto? Bom, vou seguindo aqui, né? Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa no CELI, né, no Programa de Extensão CELI, a gente pensa em extensão universitária, né, que é justamente um dos pilares das instituições de ensino superior, que se propõe a estender o conhecimento que a gente constrói dentro da instituição, dentro da universidade ou do instituto da instituição de ensino superior, estender esse conhecimento para fora dos muros da universidade, né, pensando que a universidade está ali com alguma missão, e aí uma missão relacionada ao contexto onde ela se insere, relacionada à sociedade, né? Então, isso é justamente a missão, né, da extensão universitária. E isso tudo está registrado, né, está organizado dentro do Plano Nacional de Extensão, que é um documento oficial do governo federal, né? E aí foi nessa perspectiva, né, de projetar o conhecimento acadêmico, o saber científico, né, para fora dos muros da universidade, que a gente pensou o programa CELI, né? Tanto que todas as ações extensionistas que a gente propõe integram, né, englobam a comunidade interna e a comunidade externa, tentando promover aí ações de mão dupla. E aí, já passando para o segundo tópico aqui do nosso slide, né, que é essa relação universidade-sociedade, é justamente esse o intuito principal da extensão, né? Além de estender o conhecimento, também estabelecer aí uma co-construção dos saberes. Então, a universidade leva o saber acadêmico, leva o saber científico, né, construído ali para fora dos seus muros, e também se aproveita do saber popular, né, do saber construído pela sociedade, e ali a gente estabelece uma troca, um compartilhamento de conhecimentos que é benéfico, né, para as duas partes. Então, por isso que a gente diz que é uma via de mão dupla. E aí, qual é o desdobramento disso tudo, né? Justamente esse meu terceiro tópico aqui, que é a democratização do saber, né? É a gente tornar aquele conhecimento acadêmico acessível a todas as pessoas, e aí, sobretudo, pensando no contexto geográfico que a gente está, né? Naquele contexto, assim, mais imediato, onde aquela instituição está localizada. Então, levar esse conhecimento, democratizar esse conhecimento para que ele não fique ali preso dentro da universidade, para que ele se estenda, e que a gente também possa se aproveitar do saber popular, né? Para que a gente possa construir as nossas teorias embasado na prática, né? E para que a prática também seja informada pela teoria. Então, é mais ou menos esse o viés da extensão, e é baseado em todas essas premissas que a gente construiu o Centro de Educação e Linguagens, e todas as ações, elas vão estar, de alguma forma, orientadas por esses princípios, ok? Agora, vou
mudar aqui o slide, né? Vocês podem ver aí um fluxograma que a professora Alessandra vai falar um pouquinho para vocês de algo mais específico, que é a atual organização do CELI. Como eu falei para vocês, o CELI é um programa, né? E nele a gente pode encontrar diversas ações de extensão, que ali vai detalhar agora um pouquinho para vocês. Vou fechar aqui meu microfone e passar a palavra para ela. Obrigada, Suzana. Desculpa, Alê, eu tô falando Alê o tempo todo, né? Mas a professora Alessandra, Alê é só para os íntimos. Fica à vontade, estamos em família. Bom, vamos lá então. Como a professora Suzana já iniciou, né? Esse fluxograma que ele consegue visualmente representar um pouco, né, como que hoje o CELI se encontra, né, esse programa CELI se encontra. Então, logo abaixo do programa CELI, eu acho que deve estar um pouco pequenininho para vocês, não sei, mas eu, de qualquer forma, vou ler e tem para a gente poder ir passando, tá? Então, logo abaixo do programa CELI, a gente tem as 3 iniciativas maiores atualmente, né, que são os projetos de extensão, os eventos e as ações que a gente está chamando de ações avulsas, tá? Tô vendo que você está botando a setinha, né, Su? Obrigada, que aí ajuda a pessoa a acompanhar também. Dentro de projetos, a gente tem os projetos de extensão, né, chamados de Educação Tecnológica, Línguas Adicionais, CELINFO e Olhos Meus. Temos esses 4 projetos de extensão, tá? O projeto de extensão Educação Tecnológica, eu não vou detalhar ele aqui, não vou entrar em detalhes, né, porque felizmente, faz parte dessa mesa de hoje. Então, o professor Bruno é que vai fazer todo esse detalhamento para vocês. A parte de línguas adicionais, eu vou ler para vocês um pouco de como é a configuração, e mais à frente a gente vai ter outros 2 detalhamentos também presentes na mesa, que é o projeto de língua inglesa e o projeto de língua espanhola. Mas uma visão um pouco mais geral é a seguinte: dentro do projeto de línguas adicionais, a gente tem o projeto de línguas surdas, coordenado pela professora Soraya. Dentro desse projeto, já foi ofertado o curso de português para surdos e, atualmente, a gente tem o curso de Libras com ênfase na educação inclusiva, se eu não me engano é esse o outro tema, né? Mas seria aula de Libras, né? Um nível único de formação básica, tá? Dentro do projeto de língua inglesa, a gente tem os 4 níveis de inglês, né? Nível 1, 2, 3 e 4, e conforme a demanda, né, se o grupo formado, né, no inglês 4 desejar, a gente abre um curso de conversação específico para essa turma, lembrando que é sempre o nível básico, tá? A gente oferece isso tudo, todo o aparato do inglês é uma ferramenta que a gente oferece dentro do nível básico. E também dentro do projeto de língua inglesa, a gente tem um outro projeto chamado Speak Missão, que é um curso de inglês oferecido por uma ex-monitora de graduação do Cefet, né, uma ex-aluna nossa, que já estava com uma proposta de curso de inglês gratuito dentro de uma igreja. Esse curso ele não tem nenhum viés religioso, ele só acontece dentro da igreja porque foi um espaço cedido e gratuito, né, que a igreja ofereceu para poder receber esses alunos. E esses alunos, na verdade, também não são da comunidade da igreja, né? São alunos trabalhadores aqui do centro de Nova Friburgo. E vendo essa oportunidade, né, essa ex-aluna nossa vendo a oportunidade, ela foi conversando e foi criando um círculo ali de contatos e houve essa criação do Speak Missão. Conversando com ela e sabendo dessa iniciativa, a gente então desenhou o projeto, escreveu, submeteu e hoje ele é vinculado ao programa CELI, acontecendo extramuros, né, digamos assim, que ele é realizado dentro de uma igreja no centro de Nova Friburgo. O projeto de língua espanhola, ele segue mais ou menos os mesmos níveis, né, espanhol 1 até o espanhol 4 e depois o espanhol conversação. E também tem um curso que se iniciou no ano passado, que é o curso de espanhol específico para as pessoas com deficiência visual, acontecendo dentro da Fridev, que é a Associação Friburguense de Integração do Deficiente Visual. Também não vou detalhar, porque a professora Simone vai falar muito propriamente, né, sobre esse projeto que ela coordena.
O projeto Selinfo é um projeto pensado para poder oferecer um curso de informática básica para a comunidade, né? E esse curso, projeto, ele é coordenado pelo professor Rafael Scalfone, que é um professor do Bacharelado de Sistemas de Informação, colega do Bruno, né? Inicialmente era coordenado pelo Bruno, né? E hoje é coordenado pelo Rafael. E o interessante desse projeto é que quem dá aula, né, para a comunidade, quem dá essas aulas de informática básica são os alunos do Bacharelado de Sistemas de Informação, sob orientação desse professor do curso, né? E mais à frente a gente já está imaginando aí uma participação também dos alunos. Eu estou vendo que tem alguns alunos do ensino médio aqui, né? E a gente está pensando em abrir essa proposta para que alunos do ensino médio, do curso técnico integrado, né, de informática, também sejam possíveis professores aí desse curso de informática. E tem 2 níveis, né? Tem o Selinfo 1, Selinfo 2. Esses cursos são oferecidos sempre aos sábados, com 3 horas de duração, né, por semana. Então, de 8 às 11 da manhã, todos os sábados, nos laboratórios de informática do campus. Obviamente, por conta da pandemia, a gente está com eles suspensos temporariamente, né? O projeto Olhos Meus é um projeto voltado, né, o objetivo principal é poder acessibilizar e incluir conteúdos, né, os alunos com deficiência visual dentro da educação, né? Então, incluir esses alunos, promover a autonomia deles dentro da educação e acessibilizar o que precisar ser acessibilizado. Essa é a premissa básica do projeto de extensão Olhos Meus. Mas, além disso, a gente também desenvolve outras ações. E aí tem aqui elencadas essas outras ações, né? Que é a tutoria de pares, que é o auxílio dado para esses alunos, né? A partir de uma bolsista, que é a Juliana, que vai apresentar esse projeto daqui a pouco, vai detalhar melhor. Nesse projeto a gente também faz lives semanais com entrevista a convidados e leituras inclusivas. A gente já oferecemos várias edições, né, de oficinas de capacitação para ledores, são tanto presenciais quanto online, né, à distância. Temos o podcast Olhos Meus, que são episódios que a gente retira, né, extrai dessas lives que são feitas. A Audioteca Olhos Meus, que também tem a extração de algumas partes de leituras inclusivas da live, mas fora de leituras inclusivas feitas na live, também vão ter outros materiais que vão fazer parte desse acervo. A oficina Live Fácil, que foi dada pelo nosso bolsista voluntário, que acho que está por aqui, se eu não me engano, que é o Lucas. Essa oficina foi dada para a gente, para que nós pudéssemos nos capacitar e conseguir dar essas lives semanais, né? Tem o Olhos Meus Tech, que é um projeto para poder oferecer familiarização do uso do smartphone às pessoas que têm deficiência visual e várias dinâmicas de sensibilização que a gente faz durante o ano, tá? Em relação a eventos, nós temos 2 eventos fixos anuais que acontecem normalmente no fim do ano. Esse ano a gente não conseguiu fazer essas edições por conta da pandemia, mas eles normalmente acontecem em novembro e dezembro. Em novembro acontece o SESINF, que é o Seminário de Educação na Sociedade da Informação, que tem uma proposta mais acadêmica, mais científica, para a gente poder ter um evento estilo congresso dentro da unidade. E o Cefe Talent, que é um evento mais voltado para lazer, entretenimento, né, um show de talentos, onde as pessoas que participam fazem uma mostra dos seus talentos, né? E aí tem várias possibilidades de mostra, né? Seja por vídeo, apresentações ao vivo, né? Peças teatrais, música, gastronomia, teatro, enfim, tem uma infinidade de talentos a serem apresentados. E o que a gente chama de ações avulsas são ações que não estão atreladas a nenhum evento ou nenhum projeto especificamente, né? O que a gente elencou aqui são ações ou que estão acontecendo durante a pandemia, que por enquanto na pandemia a gente só tem o primeiro, ou outros que começaram, mas por conta da pandemia pararam, e alguns outros que já aconteceram, mas que foram registrados no programa, né? Então, a primeira ação que a gente elencou aqui foi o curso de Introdução à Teoria da Música Ocidental, que é um curso que está acontecendo de forma online, né, de forma remota, dada pelo professor Eduardo Gatto, né, que também é da instituição, professor de artes da instituição. Temos o curso de Introdução à Segurança da Informação, que é dada pelo professor Bruno, já o projeto de educação tecnológica. Tivemos um evento chamado FEPEL, que foi a Feira de Práticas do Ensino de Línguas Estrangeiras, que já aconteceu, né? Foi em 2018,
Suzana, me corrija se eu estiver errada, acho que é 2018, agora o tempo está passando tão rápido que eu já não me lembro mais, mas acredito que tenha sido em 2018. Foi um evento 2019. 19, tá bom, obrigada. Isso. Foi um evento para... obrigada, Simone. Simone também colocou lá, né? Participou também. Foi um evento específico para os professores de línguas estrangeiras aqui da região, né? A oficina do Cubo Mágico, que foi para poder desvelar um pouco, né, como é que o mistério todo do cubo mágico, né, como é que a gente consegue fazer o cubo mágico ter as 4 faces, com as 6 faces, né, com as cores ali certinhas. Essa oficina foi dada por um aluno nosso do ensino médio. E, além disso, a gente também oferece não, né? A gente dá várias palestras, a gente é convidado a dar palestras também, né? Sobre o programa, ou alguns cursos específicos pedem pessoas para poder ir dentro do curso, oferecer palestras, como, por exemplo, foi o caso do curso do Selinfo, né? Que levou palestrantes sobre marketing e sobre mercado de trabalho, se eu não me engano. E o CELI... ele também tem várias participações em eventos acadêmicos. O CELI, assim, como um todo, né? Várias ações aí dentro do programa, né? A gente participa de eventos acadêmicos e eventos de extensão, como esse, por exemplo, né? Que é a semana de extensão aqui da nossa instituição. E alguns desses eventos a gente também prepara alguma publicação. Então, a gente, um pouquinho mais à frente, vai falar sobre essas publicações também. Bom, esse é o panorama geral, atual, de como o CELI está hoje. Daqui a uma semana, daqui a um mês, isso aí pode mudar. Então, a gente sempre faz o registro atual daquele momento da apresentação, no caso sendo hoje. A gente vai passar agora as apresentações mais pontuais, mais específicas de cada projeto dentro do nosso programa. E a primeira pessoa, né, a primeira professora que a gente vai convidar para continuar aqui na nossa fala é a professora Simone Emiliano de Jesus, que vai apresentar o projeto de espanhol. Na sequência, a gente vai ter a apresentação do projeto de inglês, depois o projeto de educação tecnológica, a apresentação do projeto Olhos Meus. Então, agradeço e passo a palavra para a professora Simone. Boa noite para todos. Só um minutinho, gente, que eu vou travar aqui, vou parar de compartilhar e já libero para a Simone, só um instante. Já foi. Tá ótimo. Obrigada. Boa noite para todos. Deixa eu começar a cronometrar meu tempo, que o tempo no remoto é muito mais valioso. Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar com vocês também uma apresentação aqui para sustentar um pouco a minha fala. Deixa eu ver aqui. Todo mundo consegue ver? Sim, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar usar isso aqui. Tem um laser aqui que às vezes ajuda, né? Então, tá. Então, eu vou falar um pouco do projeto de língua espanhola, do programa de extensão CELI, que é um projeto que eu coordeno. Aqui foi uma limitação da fonte, tá? Porque é o I minúsculo. Então, vamos ver aqui. Então, com base no que a Suzana, a Alessandra e a Maísa já apresentaram, eu trouxe só essa tela para situar um pouco, né? Onde se encontra o projeto de língua espanhola. Ele faz parte do programa CELI e eu possuo aí nesse momento, no momento atual, que nem a Alessandra falou, né? Então, a gente fala da perspectiva atual. As atividades extensionistas que estavam programadas para o ano de 2020 eram curso de conversação da turma que se iniciou em 2018. Então, dependendo da demanda, nós temos esse quinto período, que é o da conversação, e essa turma solidária. Então, estávamos aí em 2020, primeiro semestre, com essa turma, e também o curso para os membros da FRIDEV, que é a Associação Friburguense de Integração do Deficiente Visual, que nós começamos um trabalho em 2019. Eu vou falar um pouco aqui da apresentação dos cursos, seja o curso dos videntes, como o curso também do pessoal da FRIDEV. Então, qual é a intenção dos cursos, das atividades extensionistas do projeto de língua espanhola? Oferecer uma capacitação básica na língua espanhola por meio de propostas que visem a desenvolver essa capacidade crítico-reflexiva do aluno, do estudante, bem como a sua criatividade. Eu vou falar um pouquinho mais
dessa concepção de criatividade também que baliza meu trabalho. O desenvolvimento das habilidades linguísticas, no caso dos videntes, nós temos as 4 habilidades integradas, ler, escrever, ouvir e falar, e com o pessoal da Fridev eu focalizo mais no ouvir e no falar, e a intenção é também que, à medida que nós vamos nos especializando mais, entendendo mais a especificidade desse público, trazer também a questão da escrita por meio das tecnologias assistivas. A duração desses cursos, o curso que é oferecido para os videntes tem uma duração de 4 períodos e, se houver a demanda, também tem o 5º período, que é o da conversação. Com a Fridev, nós estávamos nesse projeto piloto no ano passado, e também com a expectativa de fazer todo o ano de 2020, por conta da pandemia. Nesse momento, as atividades estão temporariamente suspensas. O público-alvo é a comunidade interna, alunos, servidores da instituição, e também a comunidade externa do Cefet Campus Nova Friburgo e os membros da associação da Fridev, que eu comentei para vocês. Os fundamentos teóricos, né? Então, qual é a teoria que vai balizar o meu trabalho como professora de língua espanhola? Isso não é apenas do projeto de língua espanhola do CELI, né? Isso também é para as aulas do ensino médio, é entender essa linguagem como uma prática socialmente construída. Quase não saiu, né, minha palavra aqui. Mas uma prática que é construída socialmente. Essa é a visão de linguagem que ampara o meu trabalho. Então, pensar uma gramática que não é deslocada, né? Não são listas soltas, mas é uma gramática que ela é textual. Então, trazer o aluno para entender a gramática a partir de um contexto também. Entender que língua não pode ser ensinada descolada da cultura. Isso faz parte do ensino também. É o ensino da parte sistêmica da língua, mas essa parte cultural tem que estar presente no trabalho, inclusive porque isso vai estimular a perspectiva intercultural, né? Então, pensar a construção da identidade do nosso aluno também na contraposição com esse outro, que no caso são os falantes de língua espanhola. Tem a visão do letramento crítico, vai balizar muito o trabalho de compreensão leitora, e esse letramento crítico ele tem a ver com a construção de sentidos dentro de um contexto social histórico que é marcado por relações de poder. Então, fazer o aluno entender de onde parte essa fala, o lugar de fala é muito importante. Então, de onde parte essa fala? Para quem está dirigida? Quais são as intencionalidades? Então, isso tudo está marcado dentro de um trabalho crítico também de língua, que é no letramento crítico. E a criatividade no processo de ensino-aprendizagem, essa criatividade que contempla a ludicidade, mas vai além da ludicidade também. Então, a perspectiva de criatividade, quando a gente fala, é trazer esse aluno para uma criticidade também, né? Resolução de problemas, tudo isso está no bojo da concepção de criatividade. Eu trouxe, assim, essa síntese do que seria essa visão de linguagem, que o aluno tem que ser um protagonista também. A linguagem é um fenômeno sócio-histórico e aprendê-la demanda um processo de construção em que o aluno se coloque como protagonista da aprendizagem. Então, basicamente, é esse fundamento teórico para as ações extensionistas do projeto. Aqui eu vou fazer um passeio rápido pelo ano de 2019, porque, como eu falei para vocês, em 2020 nós tivemos pouquíssimos encontros. Então, só para vocês entenderem um pouco desses fundamentos teóricos, eu trouxe uma materialização deles também, através de propostas que foram executadas com as turmas. Então, com a turma que hoje é a de conversação, no Espanhol 4, nós trabalhamos o tema da violência contra a mulher. Então, eu trouxe, por exemplo, esse texto, que tem uma mulher no centro e ela reclama, né? Ela está aqui questionando que ela foi assediada. E aí, com base nesse texto, pensar todos os elementos. É um texto multimodal. Então, o que é a multimodalidade? Diferentes semioses para a construção dos sentidos desse texto. Então, aqui a gente tem a parte da imagem, aqui tem uma mulher, tem um homem, e a mulher pequena, né? A mulher que sofre a violência. Veja que o tamanho dela é diferenciado, e essa série de discursos com esses balões de fala. Então, por exemplo, entender o que é um piropo. Se houvesse dentro desse texto
mais estratégias para o aluno inserir, ok, não havia tanto. Então, eu trouxe um glossário para que eles entendessem o que era piropo, que piropo é uma cantada. Então, uma cantada para disfarçar uma violência sexual. Esse trabalho, por exemplo, nós realizamos, entendemos o que eram os tipos e modalidades de violência contra a mulher, as formas utilizadas, muitas vezes, para mascarar a violência. Então, eu trouxe, por exemplo, esses pequenos spot audiovisuais, que são campanhas publicitárias em forma de vídeo, e a gente trabalhou a questão da diversidade. Então, assim, eu sou professora de espanhol, o castelhano, mas eles puderam também escutar as versões nas línguas cooficiais, então no galego, no euskero basco e o catalão também, tá? Vou correr aqui porque está dando quase 8 minutos. E aí depois esse foi um trabalho sobre as festas taurinas. Então trouxe essa discussão para que a gente pensasse o conceito de tradição, porque alguns discursos vão falar que é tradição, algumas pessoas vão defender esse posicionamento discursivo, outros vão dizer que é tortura. E aí eu usei já que era uma turma de espanhol 4, trabalhar mais fortemente a questão da argumentação, então pensar quais são os argumentos utilizados para quem defende como tradição, quem defende como tortura. E falamos de várias festas taurinas. Esse exemplo aqui do lado é de uma festa chamada Toro de la Vega. E aí eu fui mostrando, olha a importância da leitura, de você ter um conhecimento prévio. Então, nesse caso aqui, é possível associar a questão dos imigrantes que fogem de maneira clandestina, está representado aqui nessa imagem, eles estão fugindo, buscando uma vida melhor. E aí esse touro também, que é trazido para mostrar essa identificação, né? São personagens que sofrem, que querem fugir. Então, entender qual é o posicionamento discursivo desse autor, do Puebla. Então, você já sabe, ele não concorda com a festa. Então, ele vê como tortura, ele não vê como tradição. Então, pensar todas essas características nos ajuda também num trabalho de letramento crítico, usando o espanhol como meio para isso tudo. Aqui eu vou falar um pouco da AfriDev. E eu coloquei justamente os impactos da extensão na comunidade. Por quê? Porque nós estávamos pensando essa aula para acontecer no campus. Então, está aqui o nosso campus, lá em Nova Friburgo, só que eles tiveram muita dificuldade de se deslocar para lá. Então, acho que fizemos só umas 2, não passaram as 3 aulas, e eles me disseram dessa questão de que era mais fácil fazer na sede. Então, as aulas passaram a ser na sede, está aqui a nossa salinha já carinhosa. E aí eu trouxe para vocês isso e trouxe a fé mais comentada, né? Então, pensar que a extensão, ela cumpriu também, né, com a sua intenção. A gente quer trabalhar com a comunidade interna e com a externa, visando impactar mesmo, né? Então, se era para continuar tendo aula e ficava mais fácil a professora se deslocar, então eu fui, né? E aí a gente fez essa aula de gastronomia, que eles amaram. Essa é uma das aulas que eles mais comentam até hoje, e por isso que eu trouxe um videozinho assim bem curtinho. Eu fiz um recorte do vídeo por conta da nossa limitação de tempo. Então, eles conheceram um pouquinho do choripan, que é uma linguiça com chimichurri e uns molhos, né? Eles comeram essa comida típica, mas, assim, aí tem as mariquitas cubanas também, e eles amaram guacamole. E aí, essa aula é sempre muito comentada. E quando nós voltarmos, depois de todo esse momento de pandemia, com todas as medidas necessárias, né, de higienização, que já eram muito... as voluntárias, muito cuidadoso, eu não estou sozinha, elas me ajudam muito com todo esse suporte, que a gente tem uma parte das voluntárias, falta a Nelma também nessa foto, e a gente tem todo o cuidado, né, e assim, vamos continuar, vamos redobrar até. Então, eu trouxe aqui rapidinho esse fragmento, eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, mas para não perder tempo, eu vou logo para o slide da conclusão, tá? Então, aqui eu queria falar que em 2020 a gente conseguiu, mesmo de forma remota, trazer um pouquinho desse público, trazer o pessoal da AfriDev para falar sobre os impactos da atividade de extensão para eles. E aí foi muito emocionante nessa live, que eu já sabia, né? A gente só publicizou isso, escutar os relatos, né, dos alunos. Ó, vou falar aqui até dessa foto. Essa aluna aqui, a Gláucia e a Wanda, elas tinham um desejo enorme de aprender espanhol. E aí a gente sabe que por conta de muitas limitações que a sociedade ainda tem para uma educação de fato inclusiva, elas não conseguiam fazer, né? E aí nós levamos essa possibilidade. Então, sonhos que também aconteceram, né?
E aí a gente tem aqui o Jefferson, que é muito inteligente, entende muito de tecnologia assistiva. Eu estou sempre aprendendo com eles, né? E é isso. Aí, deixa eu passar aqui. Eu fico emocionada quando eu falo deles, não adianta, gente. Então, eu vou falar aqui um pouquinho das minhas considerações finais e aproveitando os meus minutos finais também, eu passo rapidinho o vídeo para vocês. O que eu queria falar de tudo isso, né? São considerações finais longe de estarem finalizadas, na verdade, mas é entender que esse trabalho acumulado do projeto de língua espanhola me prova cada vez mais isso, que nós estamos sim preocupados com a produção de conhecimentos sistêmicos na língua espanhola, mas nós vamos além do que é o epistemológico, né? Epistemológico é a produção de conhecimento. Nós temos também outros valores que estão sendo construídos, uma construção coletiva de conhecimento. Eu estou sempre aprendendo com os meus alunos, então essa relação é muito importante, não só no projeto, né? Todas as minhas turmas, com todas as minhas turmas, eu parto desse pensamento do quanto eu posso aprender com os meus alunos, isso é uma realidade na minha vida. Então, trazer esse aluno para o centro também, é importante que ele seja o protagonista, que ele tenha um papel ativo nesse processo de ensino-aprendizagem, desenvolver a criatividade e a criticidade. A escola tem que ser esse lugar para nós desenvolvermos isso. São muitos alunos com um potencial incrível, e aí uma educação mais tradicional, ela normalmente cerceava muito esse espaço da criatividade. E o que eu quero é que os alunos sejam cada vez mais criativos, porque eles são. Eles precisam encontrar essas oportunidades. Gente, eu tô ficando com a garganta seca. E muito importante, que eu sempre gosto de fechar com isso, é o quanto a aula de espanhol, na verdade, tem sido um caminho para a formação de valores de humanização e empatia para todos os atores envolvidos, para mim, para os alunos, para todos que nos escutam também. Essa é uma parte da bibliografia e eu vou colocar o vídeo rapidinho. Dá tempo, gente? Eu posso botar? Dá para fazer? Sim, tudo bem. A gente vai tentar próximas apresentações para poder caber tudo e ainda abrir um bom espaço para debate. Pode colocar o vídeo. Beleza. Não, mas eu já cortei o bichinho, cortei mesmo, porque era para dar tempo, cabia em 15 minutos. Ai, deixa eu achá-lo aqui, meu Deus. Eu vou tentar por aqui, gente. Eu espero que entre. Porque o vídeo tá aqui. Tomara que apareça para vocês. Me sinalizem aí. Boa tarde. Tô aqui na minha... Boa tarde. Tô aqui na minha aula maravilhosa com os meus amigos da Fridev. E hoje é dia de gastronomia. Gente, olha, aqui, pratinho de guacamole. É muito bom. Muito bom. Muito saboroso. Muito saboroso. Esquecido. Bem, então... Ai, meu Deus, deixa eu sair daqui. Tá, vou voltar aqui para a tela. Então, gente, basicamente... Me enrolei aqui parando de compartilhar, mas agora deu certo. Então, gente, quero agradecer a oportunidade da fala. Eu trouxe, sim, bem um fragmento curtinho, mas para mostrar como a gente pode aprender espanhol num ambiente que é lúdico, né? Que as pessoas se sentem felizes também na aprendizagem. Esse é o meu propósito como professora, ensinar com qualidade, tá? Com todos os instrumentos e recursos que eu consiga trazer também para os meus alunos, num ambiente que é favorável, que é amistoso. E aí foi isso, gente. Obrigada, tá? Vou fechar aqui, passar para o próximo. Simone, obrigada pela sua apresentação maravilhosa, como sempre. Eu vou só, como é a Lê que vai começar a apresentar a parte do projeto de inglês, eu vou só mostrar de novo para vocês a organização da mesa, para a gente organizar aqui as próximas falas, tá? Então, agora a gente vai começar com o projeto de língua inglesa, com a professora Alessandra e comigo, de novo. Depois a gente passa para o Bruno com o projeto de educação tecnológica, depois o projeto Olhos Meus e depois a gente faz um encerramento. A gente quer separar aqui para o encerramento e debate uns 10, 15 minutinhos para poder ouvir vocês e tudo. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais resumidos nas próximas apresentações para poder caber tudo mais ou menos dentro do horário, tá? Então, deixa eu parar de compartilhar essa e abrir a do projeto de inglês. Um minutinho só.
Ok. Vocês já estão visualizando, provavelmente, né? Ok, então acho que ali pode começar. Vou fechar aqui o microfone. Oi, Su, obrigada. Bom, como é para ser um pouco mais resumida e a gente já falou algumas coisinhas, eu vou tentar, então, correr um pouquinho, tá bom? Bom, agora, como a Suzana já iniciou, né, a apresentação vai ser do projeto específico de língua inglesa, coordenado pela professora Suzana e por mim, Alessandra. Pode passar, Su. Obrigada. Bom, em termos de visão geral do nosso projeto, né, a gente tem... Só um minutinho, gente. A gente tem a parte do projeto de língua inglesa para poder localizá-lo, né? Assim como a Simone fez, né? Situá-lo, né? Ele é um projeto de extensão dentro do programa CELI, vinculado, né, ao programa CELI, e essa vinculação, né, esse projeto, desculpa, ele tem alguns objetivos, né? Ele tem como objetivo oferecer os cursos gratuitos, então todos os nossos cursos são sempre gratuitos, então são cursos de língua inglesa gratuitos com foco na formação geral e crítica do nosso aprendiz. Como a gente tem a mesma formação e as mesmas intenções, então está bem parecido também com o que a Simone acabou de apresentar. Vocês vão ver assim várias interfaces aí do inglês com o espanhol, né? Além disso, né, a gente também tem o objetivo de capacitação do nosso aprendiz na língua, no nível básico da língua inglesa, tá? O formato desse curso, ele é feito com aulas semestrais, então cada semestre equivale a um nível. Inglês 1, um semestre, inglês 2, outro semestre. Então, naquele fluxograma que a gente apresentou inicialmente, vai do inglês 1 até o inglês 4, somando aí 2 anos de curso regular, né, para completar o curso, né, e ter o certificado, são 2 anos. Esporadicamente, há uma oferta de curso de inglês conversação, nível de conversação, né, que é feito da seguinte forma: o grupo, né, a turma que conclui o inglês 4, a gente sempre faz uma pesquisa com os alunos, perguntando se eles têm interesse em avançar mais um período, né, estender mais um período, para poder fazer uma prática oral de conversação básica, né. Então, dependendo, e aí eu acho que eu já respondo aqui, né, alguém perguntou, foi o Lucas que perguntou se a conversação é só para quem for aluno desse curso, né, do inglês 4, né, do CELI. Então, já respondendo a essa pergunta, os alunos que compõem a turma de conversação são, primeiro, os alunos que a gente consulta, e aí, dependendo do número de alunos que estão interessados, se tem um número de vagas para a gente poder abrir, a gente abre para a comunidade. Mas o que acontece? A gente fica restringe um pouco esse número, porque uma aula de conversação tem uma dinâmica diferente, então a gente precisa ter muita atenção, né, e por conta disso o número se limita um pouco. Mas essa oferta, ela acontece, né, quando a gente não tem, assim, quando a gente tem um número que possibilita a gente abrir um pouco mais de vagas, como aconteceu nas últimas edições, acho que a gente abriu umas 5 vagas, talvez, não me lembro agora exatamente, mas é mais ou menos isso, né? Aí a gente abre para a comunidade, só que inicialmente para a comunidade interna, ou seja, todos aqueles que são vinculados ao Cefet, né? Quem é aluno, quem é servidor, quem é terceirizado, e aí depois, se não completar e ainda sobra vaga, aí a gente abre para a comunidade externa. Então, é feito dessa forma, né, a composição dos alunos do inglês 4. Pode passar? Ah, não, desculpa. Ainda tem aqui, né, eu falei das aulas semestrais. Elas são dadas, né, os 2 cursos, de nada, Lucas. Os cursos, eles são dados por nós, né, que somos docentes da instituição, então, inicialmente, dado por mim e pela Suzana, e também são dados pelos nossos colaboradores. A gente, dentro do projeto de inglês, tem o curso Speak Missão, que é dado pela nossa, como eu falei, né, a nossa ex-aluna, e foi nossa ex-monitora de inglês dentro da graduação de turismo, né. Agora, sim, sobre a organização, né, como é que é feita a organização 2 cursos, né? A gente tem na oferta atual o curso regular, como a gente falou, né, do 1 ao 4 mais conversação. Essas aulas, elas têm 1h40 por semana, 1h40 por aula, e são 2 encontros semanais. Então, a gente tem aí 2 aulas semanais de 1h40 para o idioma. Normalmente, terças e quintas, que são os dias que a gente elege para a gente poder dar essas aulas, tá? Num horário aí que pega mais ou menos a saída do pessoal do trabalho. O curso Speak Missão, ele só tem um nível
nível, por enquanto, ele começou agora, né? Começou em 2019, então ele está com um nível básico ainda, uma aula semanal, toda terça-feira, das 7 às 9 da noite, tá bom? O procedimento de entrada para os cursos regulares, ele é feito de forma a partir de um sorteio, né? A gente faz uma lista inicial, vai anotando as inscrições de todos, cada inscrição gera um número e a gente marca um dia e horário certos. Agora com pandemia a gente obviamente não vai fazer isso, né? Mas o último sorteio foi feito dessa forma, como todos os outros são feitos. A gente marca um horário, um dia certinho, com local, com sala, tudo certinho, e o sorteio é público. Quem quiser pode ir lá, né? Participar do sorteio para poder ver se conseguiu ou não a vaga. A gente nos últimos sorteios tem tido, né, público assistindo, né, ao sorteio, e ele é feito com um aplicativo de sorteio ali na hora, anotando o nome de testemunhas para a gente poder fazer um processo bem transparente para todo mundo, né? O procedimento de entrada para o Speak Missão foi um pouco diferenciado, como eu contei há pouco, né? Foi um grupo que já tinha sido formado por essa ex-monitora nossa. Então, esse grupo, ele não houve sorteio, né? Começou já sendo um grupo feito, tá bom? Pode passar, Su, por favor? Desculpa. Então, agora a Su que vai levar o próximo slide falando sobre as concepções pedagógicas do curso. Obrigada, Lê. Então, como vocês devem ter percebido até agora, né, o CEL ele conta com um público bastante variado, bastante heterogêneo, né, com pessoas com diferentes interesses, características, né? E aí, por esse motivo, a gente precisa pensar numa abordagem de ensino que atenda a todas essas pessoas, né? De modo que todos tenham aí suas necessidades de aprendizagem contempladas. Então, por esse motivo, a gente pensou em concepções pedagógicas, né, em fundamentos aí que vão orientar o nosso trabalho, que dessem conta de desenvolver, né, nessas pessoas, né, além do ensino de línguas, uma capacidade crítica, né, que permita que essas pessoas, após terminarem os cursos do projeto de inglês no CL, que elas tenham aí a possibilidade de desenvolver os seus estudos naquela língua, na língua inglesa, de maneira mais autônoma e mais independente, né? Então, a nossa preocupação é a gente se embasar em teorias e desenvolver metodologia, né, de maneira que essas pessoas tenham esse desenvolvimento crítico e que possam depois, de maneira autônoma, seguir os seus estudos na língua inglesa. Então, por esse motivo, a gente utiliza aí, em primeiro lugar, né, a pedagogia do pós-método. Então, esse nome ele já explica um pouquinho, né? Se é o pós-método, é algo que aconteceu após um longo período de alternância entre metodologias, né? Quem conhece ou quem está acostumado com o ensino de línguas adicionais sabe que essas metodologias competem, né? Vocês já devem ter ouvido falar em algum professor ou algum curso que foque mais na oralidade, outro que foque mais na gramática, outro que tem técnicas de repetição, outro que não, que tem técnicas mais audiovisuais. Então, todos esses elementos, né, são parte das metodologias de ensino de línguas estrangeiras ou línguas adicionais, né? A abordagem, a pedagogia do pós-método, na verdade, é algo que vem depois de todas essas discussões metodológicas, né? E que preconiza principalmente a autonomia do professor em relação a esses métodos. O que isso quer dizer? O professor, ao observar a sua turma, ele tem a capacidade de desenvolver suas próprias técnicas e suas próprias metodologias, porque ele é também um pesquisador, né? E essa pedagogia do pós-método, ela está baseada em 3 parâmetros principais que eu vou falar aqui de maneira bastante breve para vocês, né? O parâmetro da particularidade, que se refere à observação, principalmente do contexto, né, daquela turma específica, das características daquele professor e das necessidades específicas daquele grupo, né? Então, cada grupo é específico e particular e individual. Então, cada grupo tem as suas necessidades. Então, você desenvolver a sua abordagem para ensino de línguas, né, a partir das particularidades de um grupo, é uma premissa dessa pedagogia do pós-método, tá? Além disso, também tem um embasamento no parâmetro da praticalidade, que seria essa relação da prática e da teoria, né, da reflexão na ação. Você agir, né, você está ali envolvido na sua prática de ensino, mas você também refletir sobre ela e desenvolver suas teorias baseado nisso.
e o contrário também, né? Desenvolver a sua prática baseado nas teorias. Então, esse seria o parâmetro da praticalidade. E, por fim, o parâmetro da possibilidade, né? Que é a possibilidade que o ensino de línguas oferece de você repensar a sua própria cultura e a sua própria subjetividade, né? Porque a gente fala muito sobre o ensino de línguas a partir de uma característica mais ferramental. Então, vamos pensar em exemplos, né? Por que você aprende uma língua adicional, uma língua estrangeira? Se você perguntar isso para as pessoas que estão engajadas em aprender uma outra língua, elas vão falar principalmente de características mais instrumentais, tipo, eu preciso fazer uma entrevista de emprego, ou eu preciso alavancar minhas oportunidades de trabalho, ou eu preciso, por exemplo, interagir com uma pessoa nativa, ou eu preciso entender um filme, entender. Alguém está falando que. Não, desculpa, não é essa mesa. Então, eu preciso entender um filme, eu preciso entender uma música. Então, essas necessidades, elas são legítimas, sim, mas são necessidades mais ferramentais, né? E, de fato, o ensino de línguas se presta, sim, a essas necessidades. Mas, para além disso, né, o parâmetro da possibilidade, ele indica também que o ensino de línguas, ele abre espaço para a gente compreender a nossa própria cultura, né? Para a gente se olhar a partir do olhar do outro. Então, sobretudo se a gente falar na língua inglesa, né, que não é a língua mais falada do mundo em termos de falantes nativos, porém pode ser considerada a língua mais falada do mundo em termos de trocas internacionais, né, de falantes nativos e não nativos. Aí sim ela está em primeiro lugar nessa questão, né? Então, se a gente pensar que é uma língua com esse alcance, com essas dimensões, né, olha quanta coisa que a gente pode ter acesso que circula sobre nós, sobre a nossa cultura, estereótipos e tudo mais, né, que a gente pode ter acesso graças ao nosso conhecimento sobre a língua inglesa. Então, são outras possibilidades, né, além das ferramentais mais conhecidas que eu citei agora, que o ensino de línguas oferece. Então, é nisso que a gente pensa também, quando a gente fala da nossa pedagogia do pós-método e da nossa abordagem de ensino dentro do projeto de inglês. E, além disso, vou repetir rapidamente aqui o que a Simone falou também, que também é uma fundamentação do projeto de língua espanhola, eu acho que do CELI como um todo, né? Que é a visão sociointeracional da linguagem, né? A gente entende a linguagem como uma forma de construir o mundo e a nós mesmos, né? Então, é através dos discursos nos quais a gente se engaja que a gente constrói o mundo à nossa volta. E o ensino de línguas, ele é também uma possibilidade da gente conhecer os discursos à nossa volta sobre nós mesmos, né? Como se a gente saísse e olhasse para a gente através dos olhos dos outros, né? Com uma lente diferente, né? Com os óculos diferentes, digamos assim. Então, é a interface, gente, entre esses dois olhares teórico-metodológicos que vai orientar aí as nossas ações dentro do CELI, né? Pensando sempre e principalmente, como eu falei no início, no desenvolvimento dessa capacidade crítica e da autonomia dos estudantes, né? Para que eles possam, ao final dos cursos no projeto de inglês, terem aí alguma independência para prosseguir os seus estudos em língua inglesa, certo? Entendendo mais como se aprende, como ser uma pessoa mais crítica em relação aos conteúdos com os quais a gente se depara. Então, tudo isso faz parte aí do escopo do nosso projeto de inglês. E aí eu vou falar, para finalizar a nossa apresentação, né, dos impactos, digamos assim, dos resultados do CELI, do projeto de inglês dentro do CELI até o momento, né? A gente tem aí impactos qualitativos, dentre os quais eu poderia citar o desenvolvimento dos aprendizes, o desenvolvimento dessa capacidade crítica desses estudantes, né? A ampliação das oportunidades no mercado de trabalho, sim, por que não? São as necessidades aí ferramentais, né, as características ferramentais do ensino de línguas, e o reconhecimento por parte dessas pessoas dessas mudanças em suas vidas, né, porque a gente já elaborou pesquisas aí com o discurso desses egressos, né, desses alunos concluintes, e foi bastante mencionado esses impactos na vida deles, por eles mesmos. Além disso, temos também impactos quantitativos, né? Desde 2017 até o ano passado, porque esse ano
a gente não teve tantas ações dentro do projeto de inglês por conta da pandemia, mas desde 2017 até o início desse ano, a gente teve aí 73 alunos beneficiados pelos cursos dentro do projeto de inglês. Então, esses são os resultados quantitativos. Além disso, a gente teve mais dois impactos que a gente pode considerar até integrados, né? Que é a publicação de um capítulo de livro dentro sobre os projetos, enfatizando os projetos de línguas adicionais dentro do programa CELI. Ele foi publicado numa coletânea sobre os centros de línguas pelo Brasil afora, né, dentro dos institutos federais, e aí relacionado com a questão da internacionalização desses institutos. E atrelada a essa publicação desse capítulo, teve a apresentação desse capítulo dentro do evento que aconteceu lá no Instituto Federal do Amazonas, né, que a professora Alessandra representou esse capítulo elaborado por mim e por ela, dentro desse evento lá no IFAM. Isso aconteceu em 2018, certo? Então, acho que esses são, de maneira resumida, os impactos, né? Eu vou colocar aí as referências bibliográficas projetadas, mas depois vocês podem me pedir. O artigo é esse aqui, ó, que nós publicamos. A gente também tem... Opa, desculpa. Voltando aqui. Não dá para eu... É esse aqui que eu estou apontando, né? É esse artigo aqui. A gente pode mandar o PDF inteiro do material para vocês, para quem quiser. E com isso eu finalizo a minha fala, agradecendo a todos e dizendo que a gente vai abrir um momento no final para o debate, para as perguntas, para sugestões e tudo mais, tá certo? Eu vou abrir agora pela ordem para o Bruno, que vai apresentar o projeto de educação tecnológica. Bruno, você já está por aí? Vou fechar aqui meu microfone. Oi, tudo bem? Vocês estão me escutando? Tá. Sim, Bruno, dá para escutar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Você está conseguindo enxergar direitinho aqui a tela? Também, dá para ver. Bom, então boa noite a todos, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Policarpo Toledo Freitas, e eu vou apresentar aqui o projeto de educação tecnológica, né? Que a gente, conforme eu vou falar mais adiante, não sei se seria o filho mais novo, né, do CELI, mas a ideia é um projeto novo que ia continuar, né? Na verdade, ele começou ano passado, como eu vou falar também, né? Mas, na verdade, esse seria nosso primeiro ano de aplicação, né, do projeto, né? Então, só um pouquinho aqui. Então, basicamente, o que eu vou querer falar aqui são os objetivos do projeto, né? Um breve histórico, como eu disse, ele é um projeto relativamente novo dentro do CELI. Eu vou fazer uma grande explanação das motivações pelas quais eu propus a criação desse projeto e algumas referências bibliográficas que a gente tem utilizado, né? Que a gente utilizou pelo menos no ano passado, né? Bom, então, para poder começar a falar dessa motivação do nosso projeto, eu iria, né, no caso, meu planejamento era colocar, né, esse vídeo, perspectivas e desafios do ensino de computação na educação básica, né? Então, semana passada, teve o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, né, e todo ano tem dois cursos, né, voltados para a área de educação computacional, né? Um deles voltados para a educação superior e um deles voltados para a educação básica, né? Então, esse tema de você ensinar computação é algo que é cada vez mais crescente, cada vez mais necessário na sociedade em que a gente vive, né? Eu ia colocar o vídeo por completo, mas eu também estou um pouco preocupado com o tempo, porque assim, o trecho que eu ia falar demora mais ou menos uns 5 minutos, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês estão conseguindo ver aí meu navegador?
Por que computação na educação básica? Sim? Sim. Então, esse trecho, né, é um extrato do painel de perspectivas e desafios do ensino de computação na educação básica, né? Esse aqui é o resumo. Eu vou falar brevemente desses 3 pontos aqui, que, na verdade, eu vou explorar com uma profundidade nos próximos slides, né? Então, por que a gente tem que estudar computação na educação básica, né? Por qual motivação? Primeiro, porque existe um mundo virtual que precisa ser compreendido. Eu achei fantástica essa frase, né? Porque, parafraseando um autor de ficção científica, né? Arthur C. Clarke, tomara que eu fale a frase correta, né? Mas ele diz o seguinte, é uma frase bastante famosa, né? Volta e meia você escuta e vê em algum filme de ficção científica, né? Que é o seguinte, né? Qualquer tecnologia suficientemente avançada e indistinguível de magia, né? Então, cada vez mais a gente está entrando numa sociedade em que o uso de ferramentais, de produtos computacionais é cada vez mais entranhado no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, o próprio smartphone, a mudança de hábitos na maneira como a gente usa ferramentas computacionais foi gigantesca desde a invenção do smartphone lá em 2006, né? E como isso está tão entranhado, cada vez mais as pessoas usam e não entendem exatamente como o objeto funciona, né? E por não conhecer isso, você acaba chegando a diversos problemas, como eu vou falar mais adiante, que poderiam, né, pelo menos já ser apresentados anteriormente vamos dizer assim, focando esses conceitos mais na parte básica, em computação e educação básica, né? Um outro motivo que essa apresentação coloca é porque os fundamentos da computação empoderam o cidadão a resolver problemas de forma estruturada. Então, estudar a computação, estudar algoritmos, é uma maneira de você raciocinar. Então, aprendendo essa maneira de você raciocinar, você consegue, né, você melhora a sua capacidade de resolver problemas, né? Inclusive, ele faz, no meio dessa apresentação, um paralelo entre o estudo da computação com o estudo de línguas, né? Então, eu vou deixar, eu acho que vai ficar disponível depois, né? Eu posso colocar o slide para vocês verem a apresentação completa a partir desse ponto, só 5 minutinhos, né? E o outro motivo, né, que ele coloca é para não aumentar ainda mais as desigualdades no sistema público e privado, né? Então, vou voltar a falar disso daqui a pouquinho. Então, a gente vive numa sociedade em que ela caminha numa direção de automatização total das relações de trabalho, né? E isso tem consequências muito sérias, né, para quem não tem acesso ou quem não estudou, quem não está preparado para esse tipo de sistema, né? Então, a ideia, pelo menos na concepção inicial, era justamente, pelo menos esse ano, bom, eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, né? Mas esse também é um outro objetivo importante que eu fiz, pelo menos que eu pensei na concepção do projeto, né? Quando eu pensei em criar o projeto. Bom, então voltando aqui na apresentação, eu tenho esse projeto ele tem 2 grandes objetivos, né? Primeiro, vertente ensino, né? Voltado, né, dentro da ideia de educação computacional. Eu vou falar, acho que no próximo slide, um pouquinho do porquê que eu coloquei da Olimpíada Brasileira de Futebol, que era um dos principais, vamos dizer assim, motivadores para poder, que eu pensei em criar o projeto, né? Vou falar no próximo slide, um breve histórico. E a outra vertente que é a segurança da informação, né? Então, ano passado a gente fez o curso de introdução à segurança da informação. Esse ano eu estava pensando em mudar o nome para segurança da informação para leigos, né? Para ficar um pouco mais clara essa ideia de ser vamos dizer assim, um curso de introdução à segurança da informação para pessoas se guiarem dentro do mundo virtual, com 2 focos básicos, né? Que é a questão da proteção e a questão da privacidade, que eu vou voltar a falar em breve, né? Então, um breve histórico desse projeto, né? Então, na verdade,
em 2019, eu criei um projeto, né, submeti um projeto, que é o Projeto Olimpíada Brasileira de Informática, né? Então, naquele momento, né, quando eu estava no ensino médio, ensino médio, né, ensino fundamental nem tanto. No ensino médio tinha muito estímulo, né, na escola em que eu estudei para poder participar de diversas Olimpíadas científicas, né? Na época eu fazia muito Olimpíada de Matemática e Olimpíada de Física, que eram as que eu mais me identificava na época, né? Então, visando, né? Então, eu submeti o projeto num primeiro momento dentro da ideia da UBI, né? Então, eu fiz naquela época apenas com um curso técnico, acho que foi só o segundo ano que eu fiz, né? E também no segundo semestre eu decidi começar a entrar nessa área de segurança da informação, né? Porque eu enxerguei que existe um vácuo, né, educacional muito grande na parte de segurança da informação para pessoas que não são da área da computação, né? Então, muitas coisas que eu faço, né, ou ajo no uso do computador, não são difundidas, né, em grande escala para pessoas que não são da área, né? Isso, quando eu pensei no curso de Introdução à Segurança da Informação, foi pensando nisso aí também. Então, se vocês olharem, né, tem uma espécie de descompasso aí entre Olimpíada Brasileira com Introdução à Segurança da Informação, mas é porque em 2019 foi um ano bastante experimental, né? Foi meu primeiro ano trabalhando diretamente com extensão. Então, foi o ano em que eu comecei a conversar, mais ou menos por volta do meio do ano, que eu comecei a falar dessas ideias, acho que foi com a Alessandra, né? Foi aí que eu comecei a entender qual era mais ou menos a diferença de programa para projeto, e aí eu vi que poderia, né, colocar um projeto mais da parte tecnológica para a população em geral dentro do programa do CEL, né? E aí, em 2020, eu vi, né, recalchutei, digamos assim, o projeto e chamei ele de educação tecnológica, né? Que aí eu já estabeleci, já estabeleci 2 focos principais, que é a parte de educação computacional e a parte de segurança, né? Aí bateu a pandemia, né? E tudo foi, enfim, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, esse ano a ideia era no primeiro semestre ter focado ainda dentro do primeiro e segundo ano do ensino médio, mas ensinando ainda a linguagem de programação, né? Eu ia usar Python, que é uma linguagem bastante, eu vou dizer assim, fácil, muito usada hoje em dia para poder você ensinar a programar, né? Perdão. Mas eu tinha outros objetivos também, né? Como... Na verdade, eu nem coloquei isso, mas no final dos slides existe... Você não precisa... Isso é uma coisa interessante, né? Você não precisa aprender linguagem de programação para aprender raciocínio computacional, né? E um dos meus objetivos que eu queria começar esse ano é ensinar computação sem precisar do computador, porque existem várias ferramentas que você consegue, vários jogos de raciocínio computacional, né? Eu fiz, inclusive, ano passado um curso, uma semana de extensão de introdução à ciência da computação com jogos, né? Que foi basicamente isso. Foi só uns jogos sem usar computador. Então, a ideia era trazer um pouquinho disso num formato mais estruturado, em formato de curso, né? Bom, então fechei esse histórico aqui. Eu vou colocar aqui, né, diversos dados, diversas informações, algumas coisas, alguns dados interessantes para poder fundamentar, né, justamente essa motivação que eu tive por trás de criar o curso, né? Então, para começar, esse link aqui é um dado Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, né? Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, que ele coloca aqui uma pesquisa em termos assim de salário médio, enfim, que ele faz de acordo com várias profissões aqui, né? Eu acabei colocando... Então, isso aqui, na verdade, é o que está no topo, né? Então, é até engraçado porque
ser médico dá muito grana lá, né? Mas é porque é um sistema privado. E aí, se vocês olharem o que aconteceu na pandemia nos Estados Unidos, vocês entendem por que está acontecendo aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, é um problema lá que acontece justamente porque muitas pessoas não têm acesso à saúde básica. Mas eu queria salientar, né, pelo menos está aqui no fundinho, que é a questão de, no caso aqui é gerentes, né, de computação de sistemas de informação. Mas se vocês olharem no geral, que é mais ou menos umas 20, 25 categorias, trabalhos relacionados à área de computação, eles estão mais ou menos na quarta e quinta posição de salários bem pagos, né, vamos dizer assim. Então, isso reflete uma mudança, que é o próximo slide, que é uma mudança nas relações de trabalho, né, que ao longo do tempo. Então, tem esse site aí que é o Visual Capitalist, né, que ele faz alguns gráficos bonitos, né, mostrando vários conceitos importantes, coisas que estão acontecendo no mundo, visualização estatística de vários dados estatísticos, né? Eu acho que já estou estourando um tempinho aqui. Então, eu coloco aqui, né, por exemplo, se você pegar a agricultura, lá em 1850, né, 50% da força de trabalho dos Estados Unidos era só na agricultura, né? Então, hoje, é só esse... Por quê? As pessoas pararam de fazer agricultura? Não, porque elas começaram a botar só máquina para fazer agricultura. Então, Revolução Industrial, 1850. Então, foi crescendo a parte de manufatura nos Estados Unidos. 1950 até os anos 2000 foi a era dos... tem um nome específico essa geração, né? Não sei se é a era de ouro dos baby boomers, né? Foi a era de ouro da manufatura, o emprego, vamos dizer assim, de 8 a 5. E se vocês olharem, né, prestarem atenção, agora está cada vez mais diminuindo, né? Essa diminuição na parte de manufatura se tem porque agora tudo está sendo automatizado, né? Seja por meio de robôs, seja por meio de processos computacionais, né? Ou agora, que é a Revolução Industrial 4.0, que é a automatização por meio de inteligência artificial, né? Então, a tendência é isso aqui também diminuir. Isso vai mudar, já está mudando as relações de trabalho. Se a gente pegar e parar de pensar aqui no Brasil, né, quem foi mais afetado, como a nossa economia ela é muito voltada a setor de serviço e informalidade, então foi essas, infelizmente, né, foram essas classes que mais sofreram, porque não estavam preparadas, né, digamos assim, para esse ambiente virtual, né? Então, quer a gente goste ou não, com todos os efeitos negativos e positivos, vai haver essa mudança, já está ocorrendo. Então, outra questão que isso aí é recorrente hoje em pesquisa na área de computação, né? É você introduzir questões de computação no ensino fundamental e ensino médio. Eles não usam bem isso nos Estados Unidos, mas a analogia é a mesma, né? Que é o ensino fundamental e ensino médio. Então, você introduzir essas coisas. Então, esse é um artigo que eu peguei agora em 4 de setembro, né? Que ele diz, menos da metade das escolas dos Estados Unidos não oferece alguma introdução de ciência da computação, né? E isso é algo que é preocupante, já é pesquisado dentro da área de computação há bastante tempo. Eu vou dar uma acelerada aqui. Então, educação computacional. Então, outro motivo, né? Perdão. Esse é um outro gráfico aqui que ele mostra, né? Que é basicamente a probabilidade do emprego ser automatizado. Então, quanto maior a barra preta, maior a probabilidade dele ser automatizado. Eu só vou colocar 2 pontos aqui, né? Os 2 primeiros, por exemplo, né? Vendedor. Né? Se a gente parar para pensar, hoje em dia a maior parte do que a gente compra é o quê? Né? Pegar Amazon, lojas americanas, Magazine Luiza, né? Então, as lojas físicas elas estão diminuindo. Então, quem vende, quem está vendendo, tem um risco grande de não ter mais trabalho relacionado a isso. Mesma coisa com quem faz, que esse segundo ponto aqui, atendente, qual é a tradução correta? Atendente de
não é bem restaurante, né? Vamos colocar restaurante, né? Se a gente parar para pensar, né? A gente usa hoje muito iFood, não sei se você tem Uber Eats aqui, né? Mas a tendência também é diminuir o espaço para esse tipo de emprego, né? Por causa da automatização. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas a tendência aqui desse link é essa, né? Então, a gente está entrando no mundo voltado à automatização, né? Então, outras questões importantes, mas agora já na parte de segurança, né? Então, volta e meia, a gente está lendo alguma notícia de alguma questão, né, relacionado a vazamentos de dados, né? Então, um exemplo aqui já é um pouco mais antigo, né? Um hack, quem usava o Dropbox, né, 68 milhões de usuários, né, tiveram a senha e a senha e o nome de usuário revelados, né, vazados. Então, isso é cada vez mais comum e aprender algumas técnicas para poder minimizar o impacto disso são importantes, né, que é um dos focos do curso de segurança. Outra coisa que apareceu aqui, né, também um pouquinho antigo, agora de dado bancário, né? Dado bancário é pior ainda, né? Porque mexe com dinheiro. Então, ainda assim, você tem chances, né? Você consegue minimizar o impacto desses vazamentos, obedecendo algumas estratégias que a gente aprende, né, no curso de segurança. Outra questão importante da privacidade, né? Então, é uma coisa que a gente não presta muita atenção nisso, né? Quando a gente usa várias nossas ferramentas, né? Especialmente rede social, de acordo, inclusive, com aquela máxima, né, de que se você não paga pelo produto, o produto é você. Então, isso tem consequências muito sérias, uma delas aqui, né, citando algumas, né, é o espionagem em massa do governo dos Estados Unidos, né, então, o escândalo de venda de dados do Facebook lá em 2016, né, 2016? Acho que foi 2016 ou 2017, foi na época do Trump. Né? E isso tudo, essa questão de privacidade, chega tudo na questão do policiamento, né? Que é uma consequência cada vez mais séria dessa exploração e do compartilhamento de dados cada vez mais entranhada na nossa sociedade. Então, a ideia também é mostrar e conscientizar, no caso do curso de Segurança da Informação, em como utilizar os dados, né? Como você manipular os dados, você se proteger contra esse tipo não é nem ataque, né, como é que eu vou dizer? De consequência. Né? Bom, aí eu já acho que já estourei um pouquinho de tempo, né? Então, alguns links, né, que eu usei no passado, né? Então, por exemplo, esse projeto aqui que teve lá do Instituto de Informática da URGS, ensinando jogos de raciocínio computacional sem você usar computador, o próprio site da OBI, né, que tem uns níveis da OBI que eles são justamente, você não precisa de computador para poder programar, é só questão de raciocínio computacional, né, que é um outro objetivo que eu tinha. Então, outras pelo menos que eu pretendia usar no futuro, né? Programação com blocos, que você pode aprender programação sem você entrar na linguagem de programação, né? E eu segui muito, pelo menos no curso, na primeira versão do curso, a gente seguiu muito esse link aqui do SSD, da E2F, né? Que é uma organização não governamental que visa justamente conscientizar, né, e proteger, no caso dos Estados Unidos, né, os cidadãos contra espionagem e manter a privacidade deles. Né. Acho que eu estourei um pouquinho o tempo, peço desculpas. Bom, era isso, tá? Desculpa aí. Tchau, tchau. Obrigada, Bruno. Como a nossa mesa está com o horário marcado para finalizar às 19h30, mas a gente ainda tem uma apresentação a ser feita, eu queria saber dos monitores se a gente consegue encaminhar essa última apresentação. Posso fazer o encaminhamento?
Obrigada, Natália. Então, agora a gente tem a nossa bolsista PBEST, a Juliana Mota de Mesquita, para fazer a apresentação do projeto Olhos Meus. Então, passo a palavra aqui à nossa bolsista. Juliana, é com você. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Juliana, queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando desse projeto que é muito importante para mim, chamado Olhos Meus, que é sobre a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência. Para a gente encurtar um pouquinho o tempo, eu queria saber se tem alguma pessoa com deficiência visual presente aqui na mesa hoje com a gente. Eu queria me audiodescrever primeiro, que é uma coisa que a gente faz, né? Eu tenho a pele branca, cabelo castanho escuro, longo. Hoje eu estou de óculos vermelho, eu estou com uma blusa vermelha de flores brancas, eu uso bijuteria dourada e o meu fundo é bege, uma parede bem clara, bege. E se não tiver nenhuma pessoa com deficiência visual, eu vou pular a descrição dos slides que eu gostaria de fazer, mas eu sei que a questão do tempo está puxada, então ficaria menos uma coisa. Eu vou passar para o compartilhamento dos slides aqui. Então, vamos lá. Alguém sinaliza para mim, por favor, se tiver alguém com deficiência visual, porque eu não consigo ver no chat ao mesmo tempo, tá? Pode deixar, Juliana. Então, obrigada, Lina. Tá aí a logo do nosso projeto, que é Olhos Meus, que é um olhar que inclui. E o que é esse projeto Olhos Meus? O projeto Olhos Meus, ele... Desculpa, gente. É um projeto de extensão universitária que nasceu no campus do Cefet, Nova Friburgo, e ele oferece apoio pedagógico às pessoas com deficiência visual e está ligado ao programa CELI, como já foi dito aqui. Tal apoio está pautado na metodologia da tutoria por pares e tem por objetivo acessibilizar o ingresso e a permanência das pessoas com deficiência visual à educação, em respeito aos seus direitos e em conformidade com a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Esse apoio pode ser realizado na sala de aula, em atividades extra-classe, no acompanhamento do aluno de um modo geral. E a gente tem que destacar aqui que cada estudante é um caso único, com suas especificidades, cognitivas, emocionais, pessoais, sociais, culturais, e deve ser tratado com todo respeito e com as suas singularidades. Para que isso ocorra, né, é imprescindível analisar, estudar, estruturar as adaptações que precisam ser feitas e flexibilizar as práticas pedagógicas que serão necessárias e específicas a cada caso. Assim, a gente desenvolve ações que vão colaborar com o papel da instituição e minimizar e derrubar algumas barreiras na aprendizagem, incluindo as pessoas com deficiência, no caso do nosso projeto aqui, as pessoas com deficiência visual. Bem, Juliana, o projeto... Um minutinho, Juliana. Oi, A Natália está pedindo no chat para que você amplie os slides. Você consegue fazer essa questão, por favor? Consigo, só um minuto. Obrigada. Porque saiu aqui, vou voltar. Desculpa, gente. Como surgiu o projeto? O projeto surgiu em 2018,
através da comunicação no Cefet de que entraria um aluno no curso de informação com deficiência visual. E aí a Isabel Loureiro, que é pedagoga do nosso curso, pensou em criar um projeto através da tutoria de pares. O que é a tutoria por pares? Não é são 2 alunos, mas não é um aluno ensinando o outro. Como eu falo, é apenas um aluno emprestando os olhos para o outro, é tornar acessível a quem não enxerga aquilo que está visível para o outro. E a base desse projeto é o Nada sobre Nós Sem Nós. O que é isso? Não adianta a gente montar um projeto que nós, videntes, achamos que seja bom, que seja viável, que seja interessante, sem ter uma pessoa que saiba exatamente quais são as necessidades. Nós que somos videntes, nós não temos as mesmas necessidades de uma pessoa que possui algum tipo de deficiência visual. Então, para isso, ao elaborar esse projeto, a Isabel convidou a professora Alessandra, do CELI, que também faz parte do NAPNE, né? E as duas conceberam esse projeto juntos. E nessa concepção do Nada Sobre Nós Sem Nós, foi convidada a nossa colaboradora externa, que é a professora da Fundação Getúlio Vargas, a Dolores Afonso, que é muito enganjada nesse tema, ela própria possui deficiência visual, e é muito antenada em tecnologias assistivas, em audiodescrição, faz parte de vários projetos, de várias ações, e sem ela não seria possível o nosso projeto, na verdade, a inclusão do nosso projeto de forma tão efetiva, vamos dizer assim. E quais são os objetivos do nosso projeto? Garantir a acessibilidade e a permanência da educação para os estudantes com deficiência visual, porque não adianta apenas a gente acessibilizar, a gente também tem que tornar acessível e, vamos dizer assim, confortável para que o aluno continue e queira permanecer no curso, que não seja uma coisa difícil, que não seja uma coisa desgastante para ele, que ele tenha mais problema em ter o conteúdo acessível do que o problema para aprender, para atingir a disciplina, como todos nós temos, né? Além disso, a gente oferece capacitação, que a Alessandra até já falou um pouco, né? Nós já fizemos oficinas de capacitação presencial e esse ano de forma online, no evento Etaserra, que foi apenas um aperitivo do que a gente vai fazer no ano que vem, que será uma capacitação online, e foi muito interessante que nós tivemos a presença de pessoas de vários estados, e essa capacitação até continua ocorrendo através de um grupo do WhatsApp, onde a gente coloca textos para que as pessoas leiam, imagens que as pessoas possam escrever, enfim. Além disso, a gente tem a sensibilização como objetivo a sensibilização da comunidade em si, que se dá através de eventos que nós somos convidados, engajamentos que a gente participa, a gente já fez sensibilização na rua, a gente já fez sensibilização no próprio Cefet, com estudantes do ensino médio, através de dinâmicas, através de palestras, de conscientização. A produção e a publicação de pesquisas. Esse ano a gente pôde, no Etaserra, eu pude relatar um pouco da minha experiência como ledora nessa prática pedagógica da tutoria de pares. E a gente busca também parcerias para que a gente possa ampliar cada vez mais esse acesso, não só aos estudantes com deficiência visual, mas a outras pessoas com deficiência visual e também
não só as pessoas com deficiência visual, mas as outras pessoas videntes que se interessem e que queiram também expandir os horizontes de pessoas com deficiência visual, ou seja, a gente não tem o objetivo de levar o projeto, deixar o projeto só conosco. A gente quer expandir esse projeto para que outras pessoas, além de Friburgo, além do Rio de Janeiro, também possam ser atingidas. Além disso, nós temos outras ações, que é a sensibilização da população em geral, que foi falado um pouquinho, né? Que a gente fez algumas ações na rua, alguns engajamentos políticos, enfim. Atendimentos personalizados, que estão sendo feitos durante a pandemia também, mas não só durante a pandemia. Personalizado, coloca aí também a minha parte como ledora. Eu, uma vez por semana, eu leio para um aluno do SEJA, e eu torno acessível, já que lá é feito por meio de fascículos que não são acessíveis a pessoas com deficiência visual. Eu leio para ele, torno acessível todo o gráfico, tabela, esquema, imagem, figura. E também há um atendimento onde a gente traz as tecnologias, né, que foram ditas, o WhatsApp, as tecnologias como o Docs e outras coisas, outras tecnologias assistivas, de forma personalizada para esse aluno assistido. Nós tivemos as oficinas de capacitação, que eu já falei um pouquinho, que são para formar outros ledores, audiodescritores, também para que isso se multiplique, se propague para além aqui das nossas fronteiras de Friburgo. Nós também já fizemos apresentação em eventos, aqui no CEPEX, no ano passado, nesse aqui, de hoje, no CESINF, do ano passado, e no EtaSerra desse ano, além de publicações. Com a pandemia, nós começamos com um projeto de lives no nosso canal do YouTube. Estamos em andamento com um projeto de uma audioteca para trazer um pouco de literatura às pessoas com deficiência visual. Além do que, nós temos o podcast em todos os canais de podcasts, tem lá um pouquinho do que a gente faz nas lives, que são as entrevistas e a leitura inclusiva, e outras ações futuras que nós estamos pensando em oficina de guiamento, que seria com a bengala, esse curso de WhatsApp, o curso de DOSVox, o curso de NADVA, se não me engano, me desculpa se eu esqueci a sigla, que são essas tecnologias assistivas, esses ledores de tela para a pessoa com deficiência visual. Obrigada, Alessandra. NVDA. Que ele não só lê o texto em si, mas ele também transforma tabelas e gráficos em leituras. E são essas ações, por enquanto, além do que a gente está pensando para o próximo ano, um curso de informática básica para as pessoas com deficiência visual e também para pessoas videntes que possam tornar essa tecnologia, levar essa tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência visual. A gente quer propagar isso da melhor forma possível. O tempo já está quase estourando, então eu gostaria de agradecer ao Programa de Extensão CL pelo convite, a toda a equipe do Projeto Olhos Meus, a todos que participam conosco, a todos os alunos, a todos os interessados, e deixar aqui também os nossos contatos, as nossas redes sociais, que no Instagram é @olhosmeus.cefet, tem no Facebook, Twitter, o canal do YouTube, a plataforma Anchor, que são todos os podcasts, e também o nosso e-mail, que é olhosmeus.cefet@gmail.com.
É isso. Agradeço muito a paciência de vocês e a participação aqui no evento. Muito obrigada. Bom, gente, obrigada, Juliana, muito obrigada pela maravilhosa apresentação. Eu vou só finalizar aqui, depois aproveito para deixar já uma pergunta para a Natália, nossa monitora, se ela puder escrever no chat, se a gente pode finalizar, vou finalizar aqui em 2 minutinhos, e se a gente pode abrir pelo menos uns 5 ou 10 minutos para debate, tá? E se a Natália puder responder a gente aí no chat, eu agradeço. Então, pessoal, deixa eu abrir aqui esse último slide nosso, né, das considerações finais. A gente vai fechar essa mesa em nome do programa CELI, né? Como vocês puderam perceber, é um programa de extensão que engloba diversas ações extensionistas, diversas iniciativas, todas elas perpassam a educação e as linguagens. Então, a gente teve a apresentação do projeto de língua inglesa, a apresentação do projeto de língua espanhola, do projeto de educação tecnológica e de um projeto de educação inclusiva, que é o projeto Olhos Meus, né? Conforme a professora Alessandra falou no início, não são só essas as ações do CELI, né? A gente tem aquele fluxograma com diversas outras ações, mas para essa mesa a gente teve essas apresentações específicas só para dar um panorama geral do que é o CELI, né? Porque nosso objetivo é que vocês conheçam o programa e divulguem, né? E entendam, né? O seu caráter aí integrador das comunidades interna e externa, né? Pensando sempre nesses vieses das linguagens e da educação, né? Um outro ponto que a gente gosta de chamar sempre atenção no final é essa característica nossa de estar em permanente reconstrução. Nós, desde a mudança dos nomes, que a Maísa falou um pouco no início, né, que era Centro de Idiomas, passou a ser Centro de Línguas, depois Centro de Línguas e Literaturas, até chegar nessa denominação que a gente acredita que é atual, né, Centro de Educação e Linguagens. Então, desde o nome até todas as nossas práticas, a gente está em permanente reconstrução, né, e não poderia ser diferente, senão a gente estaria incoerente com as nossas próprias propostas metodológicas e teóricas, né? A gente está sempre refletindo sobre as nossas ações e propondo novas e diferentes ações, né, para melhorar e reconstruir as nossas práticas. Então, essa é um pouco da nossa filosofia também, né? A professora Alessandra vai falar agora um pouco rapidamente das nossas perspectivas futuras e parcerias. A Natália, monitora, muito obrigada. Acho que já me sinalizou que a gente pode ter mais uns 5 ou 10 minutos para as perguntas. E aí, se vocês quiserem mandar pelo chat, eu não sei se a Natália controla isso, ou se pode abrir o áudio, mas enfim, vou esperar a Natália se posicionar aí sobre também o formato de como vai acontecer esse debate, tá certo? Então, vou fechar aqui meu áudio e a câmera para a professora Alessandra. Bom, pessoal, então, na sequência aqui, para falar um pouquinho sobre as perspectivas futuras, né, e as parcerias, vamos lá. Em relação a perspectivas futuras, eu já queria começar acrescentando, né, complementando um pouquinho da fala da Juliana, do nosso projeto Olhos Meus, né, em relação àqueles cursos que a Juliana mencionou, que vão ser que são nas ações futuras, né, dentro do projeto Olhos Meus. Ela falou sobre o curso de orientação e mobilidade, que é o uso da bengala, né, pelas pessoas com deficiência visual, curso de Braille, curso de NVDA, que é o leitor de telas, curso de DOSBox, informática básica. Todos esses cursos, eles vão ser dados para as pessoas com deficiência visual e dadas por nosso aluno do curso de turismo, da graduação de turismo aqui do Cefet, que também é deficiente visual, né? Então, a gente tem aí de um para um, né? De uma pessoa com deficiência visual para muitos com deficiência visual. Então, só para complementar essa informação. Em relação às nossas perspectivas futuras do programa como um todo, né, a gente pretende, né, intensificar, a palavra quase me foge, intensificar a nossa participação em mais eventos acadêmicos e de extensão, né, como esse, como aquele outro que gerou a publicação do nosso nesse sentido, a gente também almeja aumentar o número de publicações, porque a gente tem bastante
questões muito interessantes para a gente poder pesquisar e poder falar sobre, né? Então, disseminar um pouco mais tudo o que acontece dentro do CELI, né? Através das publicações, que são exatamente para isso, né? São para poder divulgar o que acontece aqui dentro. E a gente tem uma perspectiva futura muito interessante, que a gente está chamando, assim, inicialmente de PV-CELI, né? Que seria o pré-vestibular CELI. A gente ainda não está nas perspectivas futuras, porque a gente ainda não tem corpo docente suficiente para poder oferecer um pré-vestibular comunitário, né? E esse pré-vestibular seria, obviamente, né, tudo é gratuito dentro do CELI, né? Então, a ideia seria oferecê-lo aos sábados, por entender que muitas pessoas, durante a semana, podem não ter esse tempo, né? Mas a gente ainda está numa busca aí, e já vou entrar no segundo aspecto, que são as parcerias, né? A gente está numa busca de parcerias exatamente para poder dar andamento a outras ações como essa, por exemplo, do pré-vestibular comunitário, né, o PV-CELI, que a gente está idealizando aí. Então, se aqui, hoje, ouvindo a gente, tiver algum professor que lecione disciplinas que são cobradas em vestibular, em Enem, e quiser fazer contato com a gente, já teve aí, né, o slide com os nossos contatos, a gente também vai deixar aqui embaixo, vocês conseguem ver, né, no slide, que tem tanto o e-mail do Gmail quanto o nosso Instagram. No final, a gente também vai deixar um outro slide com mais contatos. Então, já quem tiver esse interesse e quiser fazer essas parcerias, fiquem à vontade. A Suzana já botou ali, né? Fiquem à vontade para poder entrar em contato com a gente vê se consegue deslanchar, né, um projeto desse, para que até os nossos próprios alunos do ensino médio e principalmente todos da comunidade possam se beneficiar de um curso como esse, né, para ingressar numa universidade. Falando em parcerias também, acho que eu já vou responder um pouco a Natália, uma das perguntas que agora eu não consegui acompanhar tanta coisa, tanta interação no chat, mas naquele momento que eu tinha anotado, ela tinha perguntado sobre o CELI ser somente para Friburgo e se haveria possibilidade de expansão para outros campi, como, por exemplo, Petrópolis. Isso também entra nessa possibilidade de parceria, Natália. Então, se você puder conversar com os docentes que tem aí, se alguém, de repente, tiver interesse, quiser formar essa parceria para oferecer um curso de, acho que era espanhol, não lembro aqui qual era o seu interesse, mas um curso de idiomas ou qualquer outra ação, né, feita pelo CELI, ou uma ação que ainda não exista, mas que possa ser proposta pelo campus Petrópolis, né, por algum docente que possa fazer essa parceria, a gente está super aberto a isso. Na verdade, é o que a gente quer, né? Quanto mais a gente puder oferecer benefícios para a comunidade, trocar saberes com a própria comunidade, como a Suzana mencionou no início da apresentação, isso para a gente seria fantástico, para a comunidade com certeza mais ainda. Então, acho que eu fecho por aqui, para a gente não se estender tanto. Os nossos contatos estão aí. Queria agradecer muito a todos, já registrei ali no chat, mas faço questão de registrar aqui para vocês, né? Queria agradecer a todos que participam, que colaboram, né? Todos os nossos coordenadores de projetos, as nossas bolsistas, os projetos todos que já participam e que hoje ainda não tiveram a oportunidade de apresentar, né? Então, fica o nosso agradecimento do programa, da equipe CELI, né? Para todos os nossos, a nossa família, né? A família CELI. Seria isso, tá bom? Agora a gente abre para debate, né? Eu vou deixar, eu não sei se a Suzana conseguiu acompanhar, eu agora não consegui acompanhar nenhuma das mensagens que veio aparecendo durante a minha fala. Vou fechar aqui o microfone para a gente escutar a Suzana. Eu estou tentando aqui acompanhar, eu acho que já tem uma pergunta para a Simone, da Vitória. Simone, você conseguiu ver aí no chat e você já responde abrindo o áudio? O que você acha? Oi, gente. Eu estou lendo aqui. Então, sobre essa questão com o trabalho da Fridev, eu pretendo continuar assim, Vitória. Então, a respeito, vocês pretendem continuar? Sim. A gente está ainda começando, né? Então, tem tanta coisa para ser explorada lá e eles têm muita vontade de aprender e já sinalizaram para mim que eu não preciso ter pressa, né? Então, eu estou indo devagarinho com eles, até porque eu preciso aprender tanta coisa ainda dentro desse público mais específico, né? Aprender para ensinar a esse público mais específico também. Então, a gente pretende continuar o trabalho que eu faço com eles, até por conta da limitação de lugar. Eu acabo fazendo só com eles, porque a gente faz lá na sede da Fridev. Eles adoram receber visitas. Então, por exemplo, a gente pode sempre imaginar a gente pode pensar aqui um projeto em que alunos meus que tenham interesse de ir lá
para fazer uma palestra junto comigo, pensar alguma ação, vão ser super bem-vindos, tá? Então, assim, não sei se eu consegui te responder bem, porque aqui, ó, vocês pretendem continuar trabalhando com os alunos? Esse trabalho que eu faço com eles, eu estou imaginando ainda dentro dessa lógica mais específica, mas acho ótimo que a gente pense parcerias, tá bom? Não sei se seria bem esse sentido da tua pergunta. Se eu não tiver respondido, você pode falar. E se os representantes da FreeDev continuariam ajudando? Eu não entendi bem o que seriam os representantes da FreeDev, se eles continuariam ajudando. Não entendi bem essa parte da pergunta. E uma coisa que eu quero ainda fazer, sim, o pessoal da FreeDev tem essa vontade também, e que eu acho que tem tudo a ver com o projeto Olhos Meus, com essas ações que a Juliana trouxe de uma forma tão brilhante na fala dela, tem tudo a ver com o nosso programa, né? Então, eu estou imaginando algumas ações que a gente possa impactar essa cidade de Nova Friburgo, né? Trazer essa causa, a causa dos deficientes visuais. Nós temos que dar visibilidade para isso, né? Não vou nem usar o termo deficiente, mas as pessoas com deficiência visual, que nós possamos dar visibilidade para essas causas, né? Então, eu já estou imaginando eventos em que nós possamos pensar atividades de sensibilização, fazer as pessoas entenderem, né? O que é estar na pele deles, por exemplo. A gente precisa de muitas ações como essas para conseguirmos lutar contra tanto preconceito, né? E como a sociedade, de maneira geral, não estou dizendo todos, mas de maneira geral, subestima muito esse público e eles têm um grande potencial. Então, eu estou imaginando ações nesse sentido, sonhando com elas, que o primeiro passo é a gente sonhar, planejar, para depois poder executar. E se os meus alunos quiserem vir junto comigo, o programa como um todo, acho que a gente vai fazer um grande projeto na cidade de Nova Friburgo, gente. É isso. Simone, ouvindo você falar, eu me lembrei de uma coisa que eu esqueci de mencionar na apresentação, mas vou pegar uma carona aí na sua fala. Uma das ações futuras do projeto de inglês que a gente esqueceu de mencionar, e Simone já está careca de saber, porque ela já escuta o tempo todo a gente falando isso, né? É o curso de inglês para as pessoas com deficiência visual, né? Foi inspirado aí também no curso oferecido pela Simone. Vai ser inicialmente, né, o público com certeza vai ser o pessoal da FreeDev, mas vai ser um curso aberto para que outras pessoas com deficiência visual da cidade, do entorno, que tiverem interesse e que queiram participar também sejam acolhidos. Então, só para registrar que eu te esqueci de falar de mais essa ação. Mas obrigada, gente. É isso. Vou fechar aqui o meu microfone para as outras pessoas terem oportunidade de falar. Só para complementar, né, e que a gente possa, eu falei da cidade de Nova Friburgo, mas a gente precisa de tantas mãos juntas, gente, para trabalhar, né? Então, eu vi aqui o comentário da Natália, por isso que eu vou embarcar nessa, que nós possamos pensar a região serrana como um todo. Essa causa precisa de muita visibilidade, e juntos nós somos mais fortes, né? Um pouco clichê isso, mas é real, gente. E é isso, tá? Obrigada pela pergunta, Vitória. A gente tem mais perguntas? A gente tem mais comentários aqui, gente? Acho que não, né? Suzana, você chegou a escanear aí alguma outra pergunta que seja para colocar, né, aqui para o debate? Não, na verdade eu tô só aqui respondendo a Natália, né, que ela fez uma sugestão desde o início, de expandir para outros campi. E eu até falei aqui com ela que isso é uma coisa que é engraçado, a gente nunca pensou profundamente sobre isso, por isso que é tão bom essas apresentações, né? Essas apresentações são tão boas, porque a gente coleta aí coisas sobre as quais a gente nunca tinha pensado, né? De tão envolvido eu acho que a gente fica no projeto, né? E aí aparece uma sugestão dessa maravilhosa, que, claro, depende de muitas outras pessoas, né, para coordenar os projetos, mas sim, o Célio ele poderia muito bem se expandir para outros campi, se tivesse pessoas interessadas em coordenar os projetos, principalmente docentes, né? E aí acho que até agora é somente isso, de pergunta, de comentário, na verdade, né?
Bom, eu não sei, eu acho que não tem. Fala, Lê, você ia abrir o microfone. Eu ia perguntar, então a gente encerra, como é que faz aqui? Já pode encaminhar para o encerramento, porque tem a Natália, acho que se eu entendi bem, é ela que está organizando, mediando aqui? Sim, acho que ela é a monitora assim, que fecha a mesa e tal, né? Ah, beleza, então a gente pode passar a palavra de volta para a Natália, né, Su? Joia, pode ser, então vou fechar aqui. Mais uma vez, eu registro aqui meu agradecimento a todos os colaboradores, às nossas bolsistas maravilhosas, e a todo mundo que apresentou hoje, e a todos os presentes. Muito obrigada. Faço minhas as palavras da Su e reforço aqui uma informação de que quem quiser ser bolsista voluntário está sempre com o espaço aberto, sempre as portas abertas, é só entrar em contato com a gente, tanto para o programa CELI quanto para o projeto de extensão Olhos Meus. Aí para os outros, obviamente, não vou falar porque não é sobre minha coordenação, tá bom? Obrigada a todos mais uma vez e passo aqui agora a palavra para a Natália. Boa noite a todos, muito obrigado, professores, a apresentação foi maravilhosa. Com certeza, como eu comentei no chat, irei levar essa proposta de expandir o projeto para outro campus, principalmente para o campus que eu faço graduação, aqui em Petrópolis. Agradeço muito e sucesso para todos vocês. Tá, eu adorei o projeto. Se tivesse disponibilidade de estar participando, gostaria muito, tá bom? Muito obrigada. E assim, se ninguém tiver mais nada para poder falar, a gente pode encerrar aqui a nossa reunião de hoje. Desde já, muito obrigada.